Quantos superintendentes nós temos aqui? A maioria é superintendente. E é uma área muito importante da escola que muitas vezes ficou esquecida, talvez, de ter sido trabalhada, né? A área docente, professoral, ela é muito importante, de extrema importância. Porém, o superintendente, o gestor, o administrador da escola, o diretor da escola, ele tem um papel relevante porque ele proporciona ou não as condições para que o professor possa desempenhar bem o seu trabalho. E é sobre esse assunto que nós vamos nos deter. É claro, como a plenária que os irmãos participaram no período da manhã, nós estamos na mesma situação. Nosso tempo, né, simplicidade, não permite que a gente tenha esses detalhes, mas nós vamos passar aos irmãos o maior número de informação possível e também, não apenas isso, mas tentar ver algumas questões dinâmicas acerca dessa área para que nós possamos, de fato, verificar a possibilidade de mudar algumas questões que, por acaso, necessitem ser mudadas. Muito bem. Nós colocaremos inicialmente a questão acerca do modismo vocabulário. O modismo vocabulário como escamoteação das mudanças. Ou seja, tem gente que acha que a gente muda alguma coisa simplesmente porque mudamos o nome daquilo, a nomenclatura. Então, ultimamente, se desenvolveu a expressão ensinante e aprendente. E as pessoas imaginam que pelo fato de nós chamarmos o professor de ensinante e chamarmos o aluno de aprendente, que as coisas mudaram. E, lamentavelmente, a gente percebe que as coisas continuam da mesma forma. Não se modificaram, não se transformaram, não tiveram nenhuma mudança. Então, nós como professores, às vezes somos tentados a utilizar novas expressões apenas pelo fato de serem novas. Isso não adianta. A escola vai continuar funcionando dentro de moldes antiguíssimos e talvez ultrapassados, porque nem tudo aquilo que é antigo é ultrapassado. Tem muita coisa antiga, só é antiga, mas ela continua relevante, continua boa, continua atual. Existem coisas, né, da esfera humana que são antigas e são ultrapassadas. Elas não correspondem mais às necessidades que nós temos na atualidade. Então essas coisas precisam receber mudanças, precisam receber transformação. Nós estamos falando exatamente disso. Então o fato de chamar o aluno de ensinante e o professor de aprendente, se não se mudar, se não se transformar a maneira de se ensinar, respeitando a condição do aluno como sujeito do processo de construção do seu conhecimento. O que eu estou dizendo? Eu não posso enxergar o aluno como um recipiente, como uma vasilha que eu vá encher de alguma coisa. Eu não posso contemplar as pessoas que estão diante de mim assim. Não adianta eu chamá-las de aprendentes e agir assim. Eu preciso contemplar o aluno como portador de vontade, como uma pessoa que tem conhecimentos também, que tem vivências da vida cristã, que vai trazer esses conhecimentos para mim, na minha sala de aula, e eu preciso respeitá-lo diante desse conhecimento. Então, como professor, o professor precisa valorizar esse aspecto para que ele possa dizer que ele mudou. Apenas chamá-lo de aprendente, ele se chamar de ensinante, não muda não. O que eu quis colocar para isso, exemplificando? Dentro da escola dominical, a mesma coisa. Não adianta a gente adotar, por exemplo, a expressão gestão participativa ou gestão democrática da escola dominical e continuarmos centralizados na figura de uma única pessoa todas as decisões a respeito da escola dominical. Ou seja, se não há participação efetiva dos que fazem a escola dominical na sua administração,
e se centraliza unicamente numa pessoa, a administração da escola, o que acontece? Quando as coisas dão certo, todos os méritos são dessa única e exclusiva pessoa. Quando as coisas dão errado, aí começa-se a caça às bruxas, né? Geralmente a pessoa não vai assumir o problema todinho do erro para si, vai querer distribuir. Então eu acho que se o ônus é distribuído, eu penso que o bônus também precisa ser distribuído. Ou seja, eu penso e acho interessante que nós construamos e administremos juntos, para que nós possamos colher frutos juntos, possamos desfrutar do crescimento da escola, não só no aspecto quantitativo, que é o aspecto primordial que nós pensamos, mas também e sobretudo no aspecto qualitativo. A escola precisa receber isso. E quando eu falo sobre isso, eu também penso na ideia de que o ativismo não é prática e o verbalismo não é teoria. O ativismo não se constitui numa prática e o verbalismo não é uma teoria. O ativismo é a atitude impensada, mecânica e costumeira de se fazer as mesmas coisas da mesma forma. O verbalismo é o culto da palavra oca. Você diz e não comunica nada. Então, veja bem, para a gente mudar as coisas, nós precisamos buscar um discurso que possa instruir a prática, ou seja, eu vou praticar as coisas sabendo por que as estou praticando. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é uma nova proposta teórica que está sendo apresentada, preste bem atenção, minha irmã, está sendo apresentada, os irmãos estão entendendo, né? Não está sendo nada determinado aqui, mesmo porque eu não tenho poder de determinar nada para vocês. Então a CPAD, através desse seminário que nós estamos aqui passando, está oferecendo uma nova proposta teórica para que nós administremos a escola dominical de acordo com uma visão mais aproximada da realidade. É muito fácil nós que gerimos, somos gestores, fazer as coisas da nossa forma, achando que essa forma de fazer é a certa. Porque nós, como gestores, nós temos uma qualidade e um grande defeito dentro da área da gestão. Uma das qualidades é que a gente pode ter uma capacidade, e deve ter essa capacidade, de ver as coisas muito longe, como gestores. Nós somos idealistas, então a gente enxerga as coisas lá naquela distância, funcionando de maneira perfeita, funcionando de maneira interessante, funcionando de maneira organizada. Isso é bom, essa parte é boa, é a qualidade. Mas qual que é o nosso defeito também? É não fazer isso, não visualizar nada, achar que as coisas devem ser feitas sempre da mesma forma, como nós sempre fizemos. E aí nós temos aí um caminho bem aberto para o fracasso, quando a gente não se sujeita a querer fazer as coisas de maneira diferente. É necessário que nós tenhamos esta plasticidade, essa flexibilidade, essa capacidade de, quando for necessário, os irmãos estão entendendo? Não é para seguir um modismo, não é para seguir uma inovação, mas quando for necessário, nós tenhamos capacidade de mudar, de transformar, para fazer as coisas diferentes. Então, como gestor, você precisa ter a qualidade e evitar o defeito, a qualidade de ver ao longe, ver à distância, antever, e evitar o defeito de resistir e não querer transformar as coisas, porque os novos tempos trazem novos desafios e às vezes as formas antigas de se fazer não respondem a esses desafios. Então é preciso que a gente mude. Na página aí 48, nós temos aí já o início da nossa discussão. A função, vocês podem ler ali para ninguém dormir? Vamos lá? A função da gestão democrática da escola dominical. Qual é
essa função? Em primeiro lugar, para a gente saber qual é essa função, nós precisamos responder antes a principal função, ou principal objetivo, ou principal propósito, ou principal papel da escola dominical. Qual é o papel? Passa por aí. A discussão da gestão da escola dominical, na sua visão democrática ou participativa, passa por aqui. Qual é a função da escola dominical? Em primeiro lugar, a gente precisa responder isso. O ensino corretamente. A função da escola dominical é o ensino, mas não é qualquer tipo de ensino. É um ensino muito bem delineado. Está corretíssimo. Essa é a resposta. É um ensino. Essa é a principal função da escola. Mas qual tipo de ensino que nós estamos falando aqui? É um ensino de um tipo muito específico. Por exemplo, é o ensino da Bíblia. Está correto também. O ensino da Bíblia está tudo correto. Mas ainda tem uma outra coisa. Vocês acham que decorar a Bíblia é suficiente? Não, claro. Por isso que eu não estou falando que é qualquer tipo de ensino, porque tem gente que pensa que a decoração dos versículos resolve. É muito importante que nós memorizemos versículos. É bom, é importante, e eu acho muito bonito quem tem essa capacidade que eu não tenho. Eu acho muito bonito, inclusive. Porém, o conhecimento que se requer de uma escola dominical, que ela precisa garantir aos seus alunos, ele é de um patamar muito avançado. Qual é? Está aí na página 48 da sua apostila. Está no segundo parágrafo do ponto número 1, a função da gestão democrática da escola dominical. Certo? Está aí. A principal função da escola dominical, você encontrou aí onde é que está escrito? Pode ler comigo? A principal função da escola dominical é garantir o acesso do povo ao conhecimento escriturístico que liberta e instrumentaliza para a realização plena do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Pode olhar esses versículos aí que vocês vão ver que é plenamente bíblico o que está sendo dito aqui. Ou seja, você ensina porque o homem, como raça humana, não homem como gênero masculino, mas o ser humano, ele se desviou da presença de Deus. Havendo se desviado da presença de Deus por causa da queda, esse ser humano precisa ser trabalhado, ele precisa ser reposicionado na presença de Deus, e para isso, então surge como algo auxiliar desse processo o ensino, que nunca se dissocia da atuação do Espírito Santo trabalhando na sua vida. A transformação acontece com o Espírito Santo de Deus, e o ensino auxilia, mostrando os conteúdos que deverão ser observados por esse novo ser humano que nasceu agora da conversão. Então veja bem, esse novo ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que perdeu essas características, ele precisa readquiri-las. Então, ele precisa readquiri-las para que ele possa desenvolver o potencial máximo de ser humano no modelo em que Deus o criou, mas que ele perdeu. Há um modelo de ser humano. Qual é o nosso modelo de ser humano? Máximo. Quem? Cristo Jesus, é isso mesmo. O apóstolo Paulo diz isso lá no capítulo 4 da sua epístola aos Efésios, no versículo de número 12, se eu não me engano, ou 13, está escrito isso: até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, ou à perfeita varonilidade, à medida de quem? De Cristo Jesus, aqui é o nosso referencial. Davi é importante, Moisés é importante, não é? Josué, Caleb e tantos outros são muito importantes como heróis da fé. Mas o grande paradigma de ser humano que a Bíblia apresenta à igreja é Jesus. Jesus é o nosso referencial. Portanto, as ações de Jesus, a postura de Jesus é que deve nortear todo o nosso trabalho, preste bem atenção,
todo o nosso trabalho no ensino deve visar chegar a esse ponto. Nada menor do que isso pode ser aceito. Então veja, qual a principal função da escola dominical? A importância da resposta a essa pergunta decorre do fato de que da função da escola dominical nós extraímos a fonte natural, a partir de onde se deve elaborar os métodos e as formas de organização do conjunto das suas atividades. Ou seja, tudo o que acontece na escola precisa obedecer essa fonte natural, que é a sua principal função. A principal função da escola dominical é ensinar a Bíblia Sagrada com vistas a transformar essa pessoa num modelo de Jesus, porque no modelo de Jesus ela estará plenamente transformada no ser humano que Deus pensou desde a criação, mas que o homem por pecar perdeu. É isso aí que precisa nortear a nossa administração, mas também a nossa aula, a nossa recepção do aluno, a nossa forma de recebê-los, de tratá-los, deve estar influenciada por essa fonte natural, que é justamente o propósito da escola dominical. Ou seja, transformação radical, completa, cabal do ser humano, adequando esse ser humano a esse padrão que é o Senhor Jesus Cristo, o grande paradigma, o grande referencial da igreja. Então, tudo que se fizer precisa ser norteado, precisa orbitar esse modelo, essa fonte natural da escola. Então, o objetivo da escola é o ensino e aprendizagem dos alunos. Por que o ensino e aprendizagem? Porque senão nós fazemos como aquele garoto que ensinou o seu cachorro a assobiar. Vocês conhecem a história? O garoto disse que tinha ensinado o cachorro a assobiar, e ele passou o dia brincando com o colega, e o colega ficou bastante curioso com essa história, e de repente o cãozinho apareceu, e o colega perguntou imediatamente: esse aqui é o seu cachorro? É o meu cachorro. Foi esse que você ensinou a assobiar? Esse que eu ensinei. Então manda ele assobiar para eu ouvir. E aí ele respondeu: eu disse que ensinei, não disse que ele aprendeu. Então quando eu falo de ensino e aprendizagem, é porque às vezes só tem ensino, mas não tem aprendizagem. Mas na verdade não tem ensino, porque se tiver ensino, tem aprendizagem. Então eu não posso confundir falar com ensinar. Ensinar requer direção, ensinar requer norte, ensinar requer objetivo. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que me importar diante de um público sabendo o que vou fazer, sabendo onde quero chegar, o que quero atingir, o que quero dizer, quais são os meios, quais são os recursos que utilizarei, quais são as formas que farei para que as pessoas possam chegar a esse saber, para que elas possam se apropriar disso. O bom professor antigamente era sempre aquele que guardava uma carta na manga. Ele escondia o saber, como a vaca que esconde o leite. Hoje não. O bom professor é aquele que traz ferramentas para nortear o conhecimento dos seus alunos, para ele crescer. Porque em matéria de informação, vocês e eu que somos do século passado, nós somos quase jurássicos. Nós que somos dinossauros no século passado, nós estamos perdendo para essa galerinha que está chegando aí, que tem o conhecimento na mão, meu amigo. Você falou um negócio, ele vai lá no Google na hora aí com o iPhone, digita a palavra e já vê se for. Se você tem um significado que é irreal, se você tem um significado que não é certo, ele já está testando você na hora aí. Então não é informação a grande coisa hoje do professor, porque informação eles têm acesso irrestrito. A grande questão do professor hoje é ele saber transformar essa informação de tal maneira que o aluno possa utilizar, de tal maneira que ele saiba criticá-la também, a qualidade dessa informação. Então veja bem, a gestão da escola dominical, o objetivo é proporcionar aprendizagem. Então a organização, a gestão, as condições físicas e materiais da escola é para atingir esse objetivo. Se isso não for atingido, não adianta várias ações, um monte de burocracia, não vai resolver a nossa questão. Ok, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Mas foi boa coisa isso aqui, viu, pastor Eliezer?
Muito bom, muito bom. Para o senhor ver que eu estou atrasado, o senhor já está mais avançado que eu. A grande pergunta aqui: qual é a principal função do superintendente da escola dominical? E eu vou beber uma água enquanto vocês pensam sobre isso. Bem, em algumas escolas antigas, eu fui superintendente de escola dominical antiga. Eu não sou tão antigo, mas eu assumi uma superintendência antiga. E o que eu fiz? Eu dei continuidade. O que eu fazia? Eu distribuía as cadernetas da CPAD para os professores, distribuía quando chegavam as revistas do trimestre de mestre para os professores e professoras. No domingo de manhã eu me assentava na mesa lá na frente. Quando vai dando o horário, 10h25, eu dou o primeiro toque. Na campainha. Aquela campainha que era para fazer os crentes parar de fazer barulho antigamente para ouvir o profeta que levantava lá. Vocês lembram? Naquele tempo da igreja antiga? Antigamente tinha essas coisas, hoje não tem mais não. Até profeta está escasso hoje, né? Então, imagina, a campainha já subiu. E aí eu tocava aquela campainha para chamar a atenção. Por que eu tocava aquela campainha? Vocês já imaginam como é que eram as salas, né? Era um amontoadinho de pessoas ali, outro montinho de pessoas aqui, outro montinho ali. Como nós estávamos todos distribuídos na nave da igreja, era só um toquinho ali e estava todo mundo atento. O segundo toque, recolhe todo mundo, se porta ali na frente. Às vezes eu fazia algumas perguntas do questionário ali da lição da CPAD. Às vezes, simplesmente pedia que as classes se apresentassem, se levantam, falam o textual, a verdade prática e depois vamos embora. Às vezes tinha um culto. Isso era ser superintendente da escola dominical. Mas será que isso responde aos problemas modernos de uma escola? Será que continuar nessa forma resolve? Responde às necessidades atuais? Não. Penso eu que não. É preciso fazer mais alguma coisa, não é? Só que tem um grande problema. Para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa de autorização. Não é? Nós temos que ter respaldo da liderança da igreja também. Não é verdade? E a coisa avançou de tal forma que hoje nem só recebendo respaldo não vai resolver. Porque eu não posso ser superintendente na figura de um diretor gerindo sozinho. Eu preciso dar direito de as pessoas participarem da minha gestão para que eu possa atendê-las nas suas necessidades. Sabe por quê? Por uma regra muito básica. O que é a escola dominical? Os bancos? As carteiras? As revistas? As cadernetas? As bíblias? Quem é a escola dominical? Somos nós, somos os alunos. Os alunos é a escola dominical. Portanto, sem alunos não se tem escola, ou tem? Não tem. Então eu preciso de alunos. Para ter alunos eu preciso atendê-los. Para atendê-los eu preciso ouvi-los. Então por isso que a gestão tem que ser participativa. Só que só esse nome participativo ou democrático, então, dá arrepios nas pessoas. Porque a pessoa pensa o seguinte: meu Deus, eu vou perder o meu poder, né? Antes eu era superintendente de escola dominical, mandava em todo mundo, agora imagina. Se eu vou dar direito de ouvir, eu vou correr o risco de ouvir que eu estou errado. Não é isso que as pessoas temem? E temendo isso, as pessoas vão esvaziando a escola. Ela mantém o poder à custa do esvaziamento da escola. Então eu penso que se a escola são as pessoas, a gente precisa mudar essa postura. É ou não é? É melhor eu distribuir o meu poder e manter as pessoas do que eu manter o poder e perder as pessoas, ou não? Vocês lembram? Lembram do conselho de Jétro? Lembram? Moisés estava lá, mandado por Deus, liderando tudo. Só que Moisés não ia dar conta. Não tinha condição. Como é que ele ouvia todo aquele povo? Aquela fila enorme, pior do que a fila do antigo, como é que é? Inambis, né? Pior do que aquela fila.
A fila já estava lá para lá da Assembleia Legislativa. E o Moisés aqui, ó. E o camarada ali, na frente dele, ele resolvendo aquelas questões mais absurdas. Aí vem o seu sogro me fazer uma visita. O sogro de Moisés. Por que Moisés agiu daquele jeito? Na sua opinião? Vocês lembram onde é que o Moisés foi criado? Inicialmente, 40 primeiros anos da vida de Moisés foi criado onde? No Egito. No Egito quem manda? É um faraó. Qual é o modelo de liderança que Moisés tem? Modelo faraó. Quando ele vai liderar, como é que ele lidera? Centralizado. Vem o sogro de Moisés, não tem nada a ver com a história, é sacerdote midiano, que não é sacerdote do judaísmo não, o judaísmo ainda não existe, lembrem disso, tá? Sacerdote é alguma outra coisa. Aí ele vem de lá, de Midian, e fala, ó, não é bom você fazer isso aí que você está fazendo não, rapaz. Você vai se matar e vai matar o povo. Vai morrer todo mundo, rapaz. Você tem que distribuir isso aí. E distribuir segundo a capacidade de liderança de cada pessoa que ele escolhesse. A única coisa que ele exigiu que fosse igual para todas são as qualidades. Já percebeu ou não? Homens de caráter, homens que aborreçam, né, que odeiem a avareza, homens de boa reputação. Ou seja, essas qualidades, quem vai liderar 10, ou 50, ou 100, ou 1000, tem que ter. Qualidades morais são iguais, não interessa o número de pessoas que você lidera, você tem que ter qualidades morais. Dedicação como professor de escola dominical, não interessa a quantidade de alunos que você superintendencia, você precisa ter capricho e zelo. Eu fui superintendente de escolas dominicais com pouquíssimas pessoas. Eu fui superintendente de escola dominical lá na Vila Santo Antônio. Estou vendo aqui o irmão Luiz. E estou lembrando, né, irmão Luiz? Trabalhei lá com os irmãos. Dei trabalho lá para os irmãos, né? Não trabalhei, eu dei trabalho. Luiz Carlos Macedo, pessoa muito amável, está aqui me dando o prazer de me ouvir. Meu irmão, meu amigo, o presbítero Luiz. Eu fui superintendente lá, era uma escola mais pequena. Fui superintendente numa sede lá no interior do Paraná, em Uberê, escola maior. Então a quantidade de pessoas não é importante para que você seja dedicado. A dedicação tem que ter com muitos ou com poucos. Hoje, quando eu, por exemplo, eu estou fechando a revista no primeiro trimestre do ano que vem. Quando eu estou fazendo isso hoje, eu fico lembrando que eu trabalhava com pouquinha gente. E aí, quando eu lembro dos milhões agora que pegam a revista e passam a ver na minha mão, eu fico pensando nisso. É interessante, não é? Mas para chegar onde eu cheguei, primeiro eu tive que passar onde eu passei. Então se dedica aí onde você está, com quantos forem, porque Deus vai te honrar. É assim que acontece. Se Ele fez comigo, que sou lá da roça, imagina com vocês que são da capital. Dá para fazer muito mais coisas, tá? Então o papel do superintendente de escola dominical vai além de distribuir caderneta, vai além de distribuir revista, vai além de tocar sineta. Ele está lá para fazer uma coisa muito mais importante do que isso. Não que isso não tenha importância, mas não é só isso. E por que eu falo isso? Porque a concepção instrui a nossa prática. Por isso, a questão específica da gestão escolar em relação à administração geral e dessas para a escola dominical é muito importante que nós entendamos. Por exemplo, quando você estuda administração geral, você precisa extrair a parte que interessa dentro da função específica que você vai exercer. A administração escolar, ela é diferente da administração empresarial. Por quê? A administração empresarial visa uma coisa: a lucratividade da empresa. Claro, ela pensa na qualidade do trabalho, ela pensa em tudo isso, mas o objetivo final dela, com a satisfação do cliente, é mantê-lo para que ela possa continuar subsistindo como empresa. Mas a priori, o que vem em primeiro lugar não é nem o cliente, é si mesmo.
ainda que indiretamente. No caso da escola é o contrário. Na gestão escolar, a escola são as pessoas, então não existe escola sem pessoas. Então tem que pensar isso. O específico da gestão e administração escolar é que as pessoas é que fazem isso que eu estou aqui fazendo. Sem elas eu não posso subsistir. Então, com essa função aí em mente, é fácil concluir que gestão não é meramente o cumprimento de um roteiro inflexível de decisões alheias aos interesses coletivos. Ou seja, não são práticas que foram pensadas e seriam bem aplicáveis em Marte, mas plenamente inaplicáveis na Terra. São questões que precisam ser pensadas diretamente com as pessoas para serem utilizadas em prol das próprias pessoas. Então, gestão é gerir as necessidades do público que está diante de mim, fazendo com que esse público seja satisfeito e assim tenha desejo de frequentar a escola. Ou seja, o que você está, na verdade, pedindo em troca é a presença valiosa das pessoas. Agora, essa presença valiosa precisa receber o que em troca? O respeito que as pessoas me dão ao frequentar a minha escola dominical precisa ser correspondido pelo respeito que eu as dou, lhe oferecendo uma aula de qualidade. Em primeiro lugar, aula de qualidade. Condições para que essas pessoas frequentem essas aulas, ou seja, horário acessível, local onde tenha o mínimo de condição possível para se oferecer uma aula, porque é coisa terrível passar uma hora sentado numa cadeira, por exemplo, desconfortável. A criança sentada numa cadeira que a perna dela fica pendurada. Daí porque hoje nós vemos cadeiras anatômicas do tamanho para a criança sentar direitinho, o pezinho dela encosta no chão. Ou seja, tudo isso hoje é pensado. E a gente, se fizer uma boa gestão, consegue os recursos para se administrar e fazer isso. Só que tem que ter disposição. Não pode ser comodista, não pode se acomodar e não pode se contentar com menos do que isso. Outra coisa, gestão significa também, os irmãos conseguem ver ali, para a gente poder ir avante? Gestão significa o que então? Meus irmãos, vamos lá? 1, 2, 3. Significa organização, direção. Relaciona-se com a atividade de impulsionar uma organização a atingir seus objetivos e cumprir suas responsabilidades. É exatamente isso que faz a gestão de uma escola. Nós precisamos tomar decisões, precisamos organizar, precisamos dar direção. Isso é gestão. E trabalhar com isso de maneira a proporcionar as melhores condições, os melhores meios para que o fim final da escola seja atingido. Ou seja, é o fim que faz com que todos esses meios sejam melhor trabalhados para que possam atingir os objetivos a que se propõe. O objetivo qual é? É o ensino e a aprendizagem de conteúdos que façam esses alunos serem parecidos com Jesus. Então, quando eu coloco a burocracia na frente da operacionalidade, da funcionalidade, eu estou pecando. Por quê? Vou dar uma explicação breve. Eu viajo para esse país e a gente ouve muitas pessoas diferentes cada dia. E eu já estive em lugares onde eu fiz menção de algumas mudanças e eu fui interpelado de maneira hostil. É comum para quem se coloca na frente de alguém para ensinar como eu. Eu não estranho isso, isso é comum. E eu tenho que ser maduro o suficiente para absorver essas coisas. Então a pessoa me interpelou o seguinte: eu não aceito escola dominical que não seja no domingo. Porque qual era a situação? A cidade, relativamente pequena, principal ramo da cidade,
empresa de destilaria de álcool. Tem turnos diferentes trabalhando. Um grande percentual da igreja trabalha nessas usinas, dessa destilaria. Tem turnos que trabalham ao domingo e muita gente da igreja é atingida no domingo. Eu pensei em fazer uma escola outro dia para que essas pessoas fossem atendidas. E muita gente se levantou contra, apresentando a ideia do domingo, que não pode ser fora do domingo. Bem, nesse caso, existe o sabatista, né? E existe o domingueiro. Na verdade, é outra idólatra do dia, é outra vaca sagrada, né? Então o que acontece? Eu disse, em primeiro lugar, eu estou sendo bastante respeitoso. Escola dominical não vem, a expressão dominical não vem porque é do domingo, vem porque a raiz da palavra no latim, dominus, significa Senhor. Escola dominical não tem esse nome porque acontece no domingo, tem esse nome porque é a escola do Senhor. Então ela pode ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, porque ela é a escola do Senhor. Ela é feita para as pessoas. Não existe esse negócio de idolatrar um dia. Claro que nós tradicionalmente fazemos a escola no domingo e é o dia mais interessante por causa das nossas atividades de trabalho, etc. Eu sei disso claramente, eu vou na escola no domingo. Eu só estou dizendo que em um lugar onde haja necessidade de se fazer outro dia, temos que fazer outro dia porque as pessoas é que são importantes, meus irmãos. Ou não? Tem um autor que diz o seguinte, que a tradição é a fé viva dos mortos, mas o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Sabia disso? A gente tem que exercer essa diferenciação para poder cumprir as coisas. As pessoas é que são interessantes. Quando Jesus curava no sábado, ele estava transgredindo o sábado judaico mesmo. E estava transgredindo de propósito. Fazia de propósito. Quando ele curou no sábado, eles ficaram lá, vamos ver se ele vai curar no sábado. E ele curou. E ele perguntou: vem cá, se o sábado é um dia santificado, se o sábado é um dia de Deus, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Ora, se ele é um dia de Deus, então tem que fazer o bem. E o que eu fiz aqui agora curando esse homem? Foi bem ou foi mal? Foi bem. Vocês são sovidas, se cai o animal de vocês dentro de uma cisterna, vocês disfarçam e tiram o animal no sábado. Agora um homem não tem mais valor que um animal, que uma ovelha? O problema do religioso é que ele acha desculpa para ser implacável com o ser humano. E geralmente ele é piedoso consigo, complacente consigo, impiedoso e implacável com os outros. Um colega meu falou que foi em Israel, eu nunca fui, não tive esse prazer ainda. E diz que andando por aqueles kibbutz, que são comunidades de judeus em locais até inóspitos, ele disse que verificou alguma coisa assim como se fosse, antigamente no Brasil, né, o pessoal aqui do interior, caixa d'água fazia-se um suporte, né, no antigo, e colocava-se a caixa d'água lá em cima. Os irmãos já viram isso aqui, assim, no fundo das casas? Hoje nem tem mais isso, mas antigamente tinha. E aí ele viu aquilo e ficou, meu Deus, mas o que é aquilo? Ele perguntou para o guia falou que lá é um criador de porcos. Ué, mas judeu cria porco? Não, porque na lei está escrito que não pode criar no chão, mas não disse que podia criar no espaço. Então quando o cara quer fazer, ele faz, mas faz porque é em nome do bolso dele. Por que quando é para favorecer o ser humano não pode fazer nada? Jesus, quando curou no sábado, foi para mostrar que as pessoas valem mais do que as regras, que as pessoas valem mais do que o tradicionalismo, que as pessoas são mais importantes do que a fria lei. Superintendente de escola dominical tem que aprender isso. Tem que aprender a fazer diferente, não por modismo, mas para favorecer o povo de Deus que precisa ser atendido. Então administrar é utilizar recursos de forma racional
para se atingir fins determinados. Por isso é preciso que nós adequemos os meios aos fins, e o fim é transformação de pessoas, portanto os meios vamos transformá-los de forma a atingir esse objetivo. Então, se a função da escola dominical é garantir uma educação que liberta e instrumentaliza para a realização plena do ser humano, todas as ações administrativas da escola dominical devem estar orientadas a esse fim. Tudo tem que se buscar isso. A gestão democrática e participativa da escola dominical, meus queridos, veja bem, para não ser apenas um nome bonito e esvaziado do seu sentido, precisa entender que as práticas da organização e de gestão são meios, mas carregam consigo também uma dimensão educativa. Qual dimensão educativa? A forma como eu vou gerir uma escola também educa as pessoas. Se é de forma autoritária, eu estou educando, não é para bem não. E se for de forma educada e polida, também estou educando, e é para bem. Então, a dimensão educativa da gestão. Finalmente, uma gestão democrática e participativa da escola dominical só pode acontecer com toda a participação da igreja, porque é a igreja que frequenta a escola dominical, portanto, ela tem direito de dar a sua opinião acerca de horário, acerca de qualidade de aula, ou seja, às vezes eu acho que eu estou arrasando como professor. Só que quem está me ouvindo não me aguenta mais. Mas eu acho que eu estou arrasando, eu estou igual o gato, me lambendo. Só que o gato faz aquilo porque ele está tomando banho, entendeu? Mas a gente fica se lambendo porque se gosta demais, né? Se acha bonito, olha no espelho e fala, eu sou massa. Não é bom você pegar a opinião dos outros. Quer uma dica? Bota uma urna lá na porta da igreja e pede para as pessoas dar opinião sem se identificar. O que elas acham da tua aula? O que elas acham da escola dominical? Quando você for ler, senta primeiro. E se for muito nervoso, toma Rivotril. Que aí você vai ver como é que o negócio não está, você não está com essa bola toda, viu? E é ruim quando a gente descobre que não está com a bola toda, né? É nada, é bom, que aí a gente melhora. Aí a gente aperfeiçoa, a gente faz melhor. Então veja, pelo fato da gestão democrática ser uma prática cotidiana que contém um princípio da reflexão, da compreensão e da transformação, ela envolve necessariamente a formulação de um projeto político-pedagógico libertador. Quantas escolas dominicais aqui tem um projeto político-pedagógico? Quem dá aula aqui na rede pública de ensino? Levanta a mão aí, colega. Levanta alta aí, o salário é pequeno, eu sei. Eu também já fui professor. Ainda sou, mas da rede privada. Né? Ela paga um pouquinho melhor, só que a gente também sofre um pouco mais. Então veja bem, quem dá aula aqui em escolas particulares ou faculdades particulares? Deixa eu ver. Lá não tem um projeto político-pedagógico? Aquele projeto não orienta o nosso trabalho, não dá o norte? Por que a escola dominical não pode ter? É uma proposta. Para que a gente não seja só ativista, a gente possa fazer a coisa com norte. A solução desse projeto, para ser democrático e participativo, precisa conceder representatividade, permitindo que a igreja, que eu chamo de comunidade de fé, que era a expressão preferida de Lutero, participe de sua construção juntamente com os representantes da equipe que administra a escola. Então, o projeto político-pedagógico, em síntese, ou projeto só pedagógico, deve ser entendido como a própria organização do trabalho escolar. Então, essa é a parte que eu chamo de construção do projeto pedagógico da escola dominical. E aí, já terminando, porque o meu amigo está aqui, e ele está no horário, passando lá para a página 52. Esse material aqui estará ampliado num novo livro que deve ser lançado, se permitir Deus, em março, no Congresso Nacional de Escola Dominical. Esse material de gestão vai estar ampliado dentro de uma parte daquele livro. O livro tem outras partes. Eu escrevi um livro sobre pedagogia da educação cristã, para pessoas não especializadas em educação, para atingi-las mesmo, para elas entenderem, para poder dar essa dimensão escolar à escola, né? Porque às vezes a escola parece qualquer coisa menos escola. Então, para dar essa dimensão escolar, eu escrevi essa obra, Uma Pedagogia para a Educação Cristã. Foi entregue nessa semana, permitindo Deus,
deverá ser lançado no Congresso em São Paulo. Bem, finalizando então, para que nós possamos partir adiante, passando ao pastor Eliezer, que está aí. Vamos lá. Foi, né? Ok. O formato e a composição da equipe da escola dominical na perspectiva administrativa da gestão democrática. Em vez de nós termos um superintendente fazendo tudo sozinho, recebendo ônus e bônus, ele vai continuar existindo. O superintendente tem que ter a figura do diretor-geral, só que ele deverá se cercar de pessoas que possam trabalhar em outras dimensões. Por exemplo, nós deveremos ter uma coordenadoria chamada de coordenadoria administrativa, para auxiliá-lo na administração, para lhe ajudar no trabalho de administração dessa escola. Nós deveremos ter também uma coordenadoria patrimonial para cuidar da necessidade de materiais que se utilizam na escola, né? Toda a questão do patrimônio da escola possa cuidar, para que o cidadão não chegue lá na hora de dar aula, cadê o pincel? Acabou. Ele não teve tempo de ver, porque a maioria dos professores da escola dominical são voluntários, trabalham no dia a dia em outras coisas, só dão aula no final de semana. Não tem obrigação de ver. Então aquela coordenadoria patrimonial cuidaria disso, para não faltar material, não faltar revista, não faltar o quadro, cuidar de todos esses aspectos para que haja toda a condição dele dar a sua boa aula. Nós teríamos também uma coordenadoria pedagógica, com pedagogos. Nós temos na igreja hoje muitas pessoas são formadas em educação. Essas pessoas estariam ajudando do ponto de vista do ensino, para que haja aprendizagem, para não acontecer igual o menino que ensinou cachorro a assobiar. Então elas dariam orientações aos professores no que diz respeito a planejamento de aula, planejamento do trimestre, toda essa assessoria pedagógica. E finalmente, nós teríamos alguns representantes do que eu chamo de coordenadoria comunitária, que serviriam simplesmente para fazer uma promoção da escola dominical entre os seus oficiais e as pessoas que dela participam. O que eu estou falando? Promover eventos que possam agregar, tornar mais próximas as pessoas, alunos e professores, alunos e gestores, professores e gestores, enfim, fazer o processo de integralização ou de integração dessas pessoas, para que a gente, porque senão a gente só se vê no final de semana, não tem afinidade, só se reúne numa reunião formal, também é muito chato isso só. Mas tem aquele momento de lazer, de tranquilidade, de conversar informalmente, de ficar mais leve, porque isso também faz com que nós aprendamos. Amém? Amém. Então Deus abençoe.